Hello, Meisters. Alles gut auf Wiedersehen. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos começar uma série de aulas agora para construir os conceitos das leis de Newton. Então vamos começar pela primeira lei de Newton, nós vamos entender isso aí. Vamos embora então, vamos dar uma revisada na história. Então esse aí é o tio Newton. Ele escreveu as 3 leis dele nesse livro aqui, tá? Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Isso aí está escrito em latim e do livro dele foi extraído é o seguinte: Corpus homme preservari in status succiende vel movendi uniformiter indirectum nisi quatenus aviribus impressis cogitur statum illunum mutari. O que é isso aí? Então vamos traduzir aqui, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças impressas. Então, assim, só um detalhe histórico, tá? Todos os livros dessa época, eles eram escritos em latim, tá? Por muito tempo. Depois, com a Idade Média, começou a Idade Moderna, todos os livros começaram a ser escritos em alemão, em função da hegemonia alemã em tecnologia, e hoje são escritos em inglês, tá? Mas vamos tentar entender o que quer dizer isso aí. Então, para a gente entender isso, que a gente vai revisar um pouco a história para vocês verem que o Newton ele não construiu sozinho esse conceito. Teve mais gente que participou. Lembra desse carinha com essa frase? Existem 4 elementos que formam nosso planeta. Terra, já vimos, né? Era o Aristóteles, tá? Ele também deu um pitaco sobre o movimento. O que o Aristóteles pensava? Ele dizia o seguinte: existem 2 tipos de movimento, o movimento natural e o movimento violento. O movimento natural é aquele que ocorre sem ninguém estar tocando no objeto. O coiote caindo aí, bebê. Esse seria o movimento natural. Ocorre natural, não tem intervenção nenhuma. E o movimento violento é aquele movimento que o objeto, para se movimentar, ele precisa de um segundo corpo, tá? Que vai interagir com ele, né? Porém, como que Aristóteles explicava isso aí? Ele diz o seguinte: ninguém pode dizer que um objeto colocado em movimento pode parar em algum lugar, pois porque ele deveria parar? Ele se questionava. Assim o objeto estará em repouso ou então se movimentará até o infinito, a menos que alguma coisa faça parar. Então naquela época eles não tinham nem noção do que era força. Tá? Alguma coisa faz parar, eles não sabiam o que era. Então se tu pegar esse menino aí, tá? E tu pegar uma bolinha, o Aristóteles se questionava: como eu faço para movimentar aquela bola lá? Tá? Então, para ele, alguma coisa atuava sobre a bola. Tá? E aí ele também se questionava por que a bola não para após o chute. Tá? Então, para ele, apesar de não ser um movimento natural, existe uma causa que faz os objetos se movimentarem. Tá? E a explicação para ele que essa causa era que o movimento, ou seja, as coisas no mundo que se movimentam, tá, sem ter uma aparente causa, por exemplo, os planetas em torno do Sol, a Lua em torno da Terra, ou o coiote caindo ali, tá, a causa era Deus. Essa era a visão do Aristóteles. Bom, veio a Idade Média. Com a Idade Média, nós vamos dividir aqui o estudo. Tá? Entre causa e efeito, ou seja, eu posso estudar o movimento do objeto só vendo o efeito, tá? Ou eu só estudar eu observando a causa. Então a causa seria o que? O que faz o objeto se movimentar, e o efeito é o objeto em si se movimentando.
Então, esse estudo é dividido em duas partes: dinâmica, o que a gente vai ver agora, e cinemática. Graças à cinemática foram criados alguns conceitos como MRU, movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, movimento retilíneo uniforme variado. O que é isso aí? O MRU, gente, é aquele movimento que a aceleração é nula e a velocidade é o quê? Constante. E o MRUV vai ser o quê? Aquele movimento onde a aceleração é diferente de zero e a velocidade varia, o que a gente viu recentemente com queda livre, tá? Onde a minha aceleração vai ser a aceleração da gravidade, quando eu solto o objeto a velocidade vai variar. Então eu consigo, tá, estudar dois tipos de movimento, e isso foi muito importante para o Newton depois de criar essa primeira lei dele, tá? Diferenciar o que era um movimento uniforme e o que era um movimento variado. Mas nesse tempo surgiu um frade chamado G. Buridan, que ele quis explicar a causa do movimento. O efeito eles já sabiam, né? Já sabiam. E ele criou um termo chamado ímpetus. O que era esse ímpeto? Eles pensavam o seguinte, ó, o menininho tem um ímpetus, está dentro dele. E quando eu vou chutar a bola, eu passo esse ímpetus para a bola. Tá? É como se a memória do meu pé do movimento passasse para a bola. É mais ou menos o seguinte, sim, é quando você tira uma panela com água quente do fogo, a água continua quente, é como se ela tivesse ficado com a memória do fogo para ela ficar quente. Então é mais ou menos isso aí. O ímpetus era o quê? Alguma quantidade, alguma grandeza que passava de um corpo para outro. Muito parecido com o que a gente viu lá atrás, chamado o quê? Quantidade de movimento, né? Que eu transferia de um corpo para outro. Mas no caso não era isso aí. Por quê? Porque nesse tempo, gente, eles não tinham matemática muito desenvolvida. Então era muita filosofia, muito exercício de pensamento que eles faziam. Esse carinha aqui, vocês conhecem, já ouviram falar, Johannes Kepler. Ele escreveu um livro chamado Astronomia Nova, também em latim, tá? E foi a primeira vez onde apareceu a palavra inércia, tá? Foi o Johannes Kepler que escreveu, né? Ele tentou explicar que os corpos, né, eles tinham dimensões diferentes, né? E ele tentou achar uma relação entre densidade e massa, né? E aí ele concluiu e criou esse termo que quanto maior fosse a massa de um corpo, mais lentamente o planeta se moveria em razão da sua inércia. Ou seja, para ele, inércia era uma propriedade que estava relacionada à massa. Quanto mais massa, mais inércia. Tá? Quanto menos massa, menos inércia. E a inércia estava relacionada a movimento, ter facilidade ou dificuldade de se movimentar. Tá? E aí veio esse carinha aqui, também vocês já viram, nós já estudamos ele, o Galileu, ele também deu o pitaco dele, e diz o seguinte, ó, a história do movimento natural, o movimento violento é uma balela. Tá? As causas do movimento são externas. Tá? Não tem nada a ver com ímpetos ou nada a ver com Deus. Tá? O que determina o movimento são causas externas. Tá? E para o Galileu, nós tínhamos duas causas externas ou dois estados de movimento: o repouso ou sim o movimento. Tá? Dependendo da situação, tu poderia analisar repouso ou movimento. Tá? E ele diz que isso não são qualidades do objeto. Você vai perguntar como assim não são qualidades do objeto? Gente, qualidade do objeto é, por exemplo, assim, cor do objeto, tá? A massa do objeto, o volume do objeto, isso é a qualidade do objeto. O repouso e o movimento não tem nada a ver com a qualidade. E aí sim surge o Newton, revolucionário, criando um monte de
conceitos. Mas por que ele conseguiu criar esse conceito, gente? Por causa do cálculo. Ele chegou a essas grandezas, quantidade de movimento, força, gravidade, essas leis, através do cálculo. O que foi de diferente do Newton, tá, para trás? Tirando o Galileu ali, que conseguiu inserir a matemática, os outros pensadores, eles não tinham como provar. Tá? Os conceitos deles eram criados no campo de pensamento filosófico. Não que eles estivessem errado, né? Mas essa discussão tu não tinha como provar. E o Newton, diferentemente, ele provou as coisas através da matemática, né? Então esse foi o grande avanço do Newton em relação a isso aí. Só que a primeira lei do Newton, como vocês vão ver, ela traz pedaços, né, dos pensamentos dos outros pensadores, Aristóteles, tá? O próprio criador do ímpetus, do Galileu, do Johannes, ele traz pedaços, ele conseguiu montar isso aí e explicar. Foi rápido aqui, mas é o seguinte, ó, o Newton diz que existem dois possíveis estados de um corpo, o repouso e o movimento. Mas o que é repouso e movimento para o Newton? Ele diz que ele vai depender do referencial. Aí que foi a grande jogada do Newton. Que eu vou estar em repouso ou eu vou estar em movimento vai depender do referencial que eu adoto. Então, se eu pegar esses objetos aqui, eles estão inanimados, a pergunta é, eles estão em repouso ou estão em movimento? É uma pergunta que tu vai dizer, eles estão em repouso. E eu vou te dizer, será que eles estão em repouso? Como que tu pode afirmar isso aí? Então, vamos ver o que o Newton pensou em referencial. A pergunta é, o que vocês acham que é mais fácil de movimentar aqui, a formiguinha ou o elefante? E por quê? Com certeza a formiga vai ser mais fácil de se movimentar. E aí o Newton disse por quê? Por causa da inércia. E a inércia, como o Johannes Kepler tinha dito, era o quê? Massa. E o que eu tenho que entender por massa, gente? Eu tenho que entender por resistência ao que é ao estado que eu me encontro. Tá? E esse estado pode ser o quê? De movimento de repouso. Então, assim, ó, quanto maior for a inércia de um corpo, mais resistência ele vai ter ao se movimentar ou ele ficar em repouso. Como assim? Em repouso, professor, imagina, está vindo na tua direção uma mosca e um carro. O que vai ser mais fácil tu parar, deixar em repouso? A formiguinha, porque vai ter menos resistência. Agora, a mesma coisa se tu tiver que botar em movimento, o que vai ser mais fácil movimentar, o carro ou a mosquinha? Ok? Então, fica bem claro para nós que inércia está relacionada à massa e à resistência ao movimento, mas isso é um estado. Não é uma qualidade, é um estado. Bom, o que é referencial, gente? Então vamos definir, se você sabe, já deve vir isso lá já em ciências, mas vamos dar uma retomada. Tu imagina eu ter um carro aqui e eu quiser fazer medidas com esse carro aqui. Por exemplo, quero fazer a medida da distância que ele andou, eu quero fazer a medida do tempo que ele percorreu, quero calcular a velocidade. Eu só vou poder fazer isso se eu tiver o que? Um referencial. Então, o referencial o que é? É um ponto, tá? Eu vou pegar essa minha árvore, tá? E aí que vem a jogada. Eu quero que esse meu referencial esteja em repouso. Então, o Newton chamou isso de referencial inercial. Era um referencial que tinha a seguinte característica: ou tem que estar em repouso, ou, de acordo com a primeira lei dele, o repouso é a mesma coisa que tu andar com velocidade o quê? Constante. Tá? Então, isso são referenciais inerciais. Referenciais que estejam em repouso ou estejam andando com velocidade constante. E o que são referenciais não inerciais? É simples, né? Então, se eu pegar esse skate aqui e ele estiver em repouso, ele é um referencial inercial. Agora, se eu pegar esse skate aqui e esse skate andar acelerado,
Ele não é um referencial inercial. Aliás, ele é um referencial não inercial. E aí o que acontece? Quando eu tenho referencial não inercial, a primeira lei de Newton não vale. Como assim que não vale? Esse foi o grande lance do Newton. O Newton diz o seguinte, que se um corpo tiver um referencial inercial, ou seja, se referencial inercial é aquele que está em repouso ou que anda com velocidade constante, a tendência dele é que ele permaneça em repouso ou ande com velocidade constante. Para não acontecer isso aí, só que alguma força atue nele. Vamos ver alguns exemplos aqui. Tem o meu skate, está em repouso, vou botar o menino. O menino está em repouso ou está em movimento? Em relação ao skate. Ele está em repouso. Por quê? Porque o skate é um referencial inercial. Ele está em repouso. Ou seja, o estado do menino vai ser de repouso. Outra situação, eu tenho o menino em cima do skate de novo e o skate vai andar. Só que anda com velocidade o quê? Constante. A pergunta é, o menino está em movimento ou está em repouso em relação ao skate? Está em repouso, gente. Tá? Em relação ao skate ele não andou. Porque o skate é um referencial o quê? Inercial. Legal? Então isso que diz a primeira lei. Todo o corpo ele vai continuar seu estado de repouso. Tanto na primeira situação como na segunda ele estava em repouso. Tá? Porque o meu referencial era um referencial o quê? Inercial. Para mim sair desse estado de repouso ou de velocidade constante, só se alguma força imprimir nele. Ou seja, se alguém empurrar, alguma coisa desse tipo vai acontecer. Lembrando bem, só vale em referencial inercial. Isso que é importante. Qualquer referencial que se desloca com velocidade constante em relação ao referencial inercial, ele também vai ser um referencial inercial. Professor, agora o senhor me deu um nó na cabeça. Então assim, esse skate aqui que anda com velocidade constante, ele é um referencial inercial, porque se eu pegar a Terra também é um referencial inercial. Então é isso que ele diz, se eu ando com velocidade constante, que é o caso do skate, em relação ao referencial inercial que é a Terra, ele também vai ser um referencial inercial. Tá? Por isso que lá o menino não sofre efeito de nenhuma força. E em relação ao skate, ele está o quê? Em repouso. Legal? Agora vamos pegar a seguinte situação. Menininho de novo. Esse vai acelerar e logo em seguida ele freia. Olha o que acontece com o menino. Tá? Então essa situação que eu criei aqui é mais ou menos o que acontece quando você está dentro do carro, dentro do ônibus, né? Ou mesmo quando você está andando de skate, né? Mas é aquela situação que o teu skate deixa de ser um referencial inercial. Por quê? Porque ele acelera. Tá? Ele acelera. Então o que acontece? Quando eu deixo de ter um referencial inercial, a primeira lei de Newton não vai valer. Por quê? Porque o menino foi jogado para frente. Se eu tivesse no referencial inercial, tá, não estaria atuando força no menino. Tá? Nessa situação, a primeira lei de Newton não é válida. E o que aconteceu? O menino foi, entre aspas, jogado para frente, que não é bem isso, jogado para frente. Tá? Em alguns livros de física vai dizer assim, mas por que ele se projetou para frente? Por causa da inércia dele, não tem nada a ver com a inércia dele. Tá? Ele foi jogado para frente por causa de outra coisa que vocês já sabem, que a gente vai discutir. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui então, o menino ele acaba seguindo o movimento, por quê? Porque o skate não é um referencial inercial e a lei de Newton não vale. Por que a lei de Newton não vale? Porque ele diz o seguinte, se eu tivesse um referencial inercial, eu teria que estar em repouso andando com velocidade o quê? Constante. Olha agora o seguinte aqui, Vamos de novo. Acelera, Ayrton. Freia. Pá.
A pergunta é, por que o menino então vai para frente? Por que será? Ah, por causa da primeira lei de Newton. Tá, mas me explica então que é a primeira lei de Newton. Ah, porque ele não está no referencial inercial. Beleza, concordo. Mas por que o menino vai para frente? Ah, por causa da inércia. Não, não tem nada a ver com inércia. Tem a ver com o quê? Então, se eu estou no referencial inercial, eu não posso explicar o movimento do menino pela primeira lei de Newton. Eu só vou dizer que não funciona a primeira lei de Newton. Então, por que ele vai para frente? Conservação da quantidade de movimento. Então, olha só, gente. A primeira lei de Newton, ela só funciona em referencial inercial. Agora, a conservação da quantidade de movimento é uma lei universal. Ela vai funcionar em qualquer situação, em qualquer parte do universo, independente se o referencial for inercial ou não. Então, o menino é jogado para frente porque ele estava em movimento, não em relação ao skate, mas ele estava em movimento em relação à Terra, às estrelas, aos planetas, e esse movimento tem que perpetuar. Tá? Então, o que aconteceu? O skate parou, mas o menino tem que permanecer a quantidade de movimento. E aí ele vai ir, quando ele sai, ele vai bater na Terra. Daí cessa o movimento? Não, ele passa o movimento para a Terra. Tá, e a Terra vai se movimentar? Vai. E morre o movimento ali? Não, a Terra vai passar o quê? Para os outros planetas. E assim por diante. Muito louco. Tá? Mas o fato dele ir para frente, os livros dizem, por causa da inércia, não tem nada a ver. É a conservação da quantidade de movimento. Bom, agora vamos entrar numa coisa que assim eu não vou poder me aprofundar muito, tá? Mas se vocês quiserem, outra hora eu posso explicar. Isso aqui é a nossa Terra. Esse é o movimento de translação dela e ela tem mais um movimento de rotação. A pergunta é, ela é um referencial inercial ou não se ela está em movimento? Então assim, gente, a priori, ao pé da letra, ela não poderia ser um referencial inercial. Por quê? Porque ela tem movimento. Porém, existem dois movimentos da Terra, rotação e translação, que ocorrem, na verdade, forças. Mas são forças que nós não sentimos por causa que o efeito dela é muito pequeno. Então a Terra a gente acaba considerando como um referencial inercial. E olha a sacada que o Newton fez, que na época ele resolveu. Consideramos a Terra como um referencial inercial se nós desprezar alguns efeitos devido à rotação e translação da Terra. Que mais que ele diz o seguinte, ó, que as estrelas eram referenciais inerciais. Porque quando a gente olha para o céu, que a gente vê as estrelas, por incrível que pareça, se tu pegar duas estrelas e tentar medir a distância delas, na tua vida aqui, dificilmente você vai conseguir ver uma diferença perceptível. É como se elas estivessem fixas. Tá? Então Newton considerava a primeira lei como verdadeira em qualquer referencial movendo-se com velocidade uniforme em relação às estrelas fixa, isto é, sem rotação ou aceleração em relação às estrelas. Então, na verdade, o referencial inercial do Newton eram as estrelas, não eram nem a Terra. Tá? E aí, de fato, se a gente for ver, a gente não consegue ver. Outro dia a gente leva um papo assim, que eu quero explicar para vocês, por que eu não sinto a Terra se mover. Só vou conseguir explicar depois isso aí para vocês, depois das 3 leis de Newton, tá? Mas eu vou explicar isso para vocês. Então, nesse exato momento, vocês estão sentados e vocês estão vendo você se movimentar. Não, então, por isso que a gente acaba considerando a Terra como um referencial inercial. Tá? Agora, quando eu me movimento, sim. Daí, se a Terra é um referencial inercial, beleza, eu vou ver os efeitos da primeira lei. Vamos ver aqui uns exercícios de vestibular aí, gente, é simples, tá? O que eu tenho que dizer para vocês aqui? Palavras-chave para responder. Tu tem que saber o que é inércia. Então, o conceito de inércia pode ser massa ou resistência ao movimento. Saber bem certinho o enunciado da primeira lei e não pode esquecer que sempre para tu responder a primeira lei tem que ter a frase repouso ou movimento uniforme. Vamos lá?
Vamos ler isso aí. Ó. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retínuo uniforme quando a resultante das forças que atuam no corpo sempre o que é? Nula. Verdadeira, né, gente? É a primeira lei, está escrito aí, eu não preciso nem ler o resto, tá? Você quer ler a segunda, ó, um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele? Não. A gente viu que ele pode andar com velocidade o quê? Constante, desde que esteja no referencial inercial. Tá? Então, de novo, friso para vocês aqui, ó. É movimento, retilíneo uniforme e repouso. Tem que estar na mesma frase, não vale só citar um ou citar outro. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos o objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento do objeto seu interior. Então é o seguinte aqui, ó. O que ele está dizendo? Tu está dentro do ônibus, fechou? E aí tu tem na tua mão uma moeda, legal? E aí tu pega a moeda e bota assim a mão para lá de fora no corredor e solta essa moeda. A pergunta é, essa moeda vai cair em linha reta para o chão ou ela vai andar para frente ou ela vai para trás? Tá, ele diz, ó, fará uma trajetória retilínea em relação ao solo. Gente, se tu pegar olhar isso aí, vai depender do referencial. Então assim, ó, se tu pegar o banco do ônibus como referencial em relação a ti, tá, é como se tu tivesse parado em relação ao banco. E isso torna-se um quê? Um referencial inercial. A primeira lei de Newton vai valer, é como se não tivesse força atuando. Tu vai soltar, tu vai ver a moeda cair em linha reta para o chão. Porém, se alguém estiver do lado de fora e observar o ônibus é um referencial inercial? Provavelmente não, porque ele anda o quê? Acelerado ou freando. Esse cara que está do lado de fora, ele vai ver o quê? O que a gente discutiu. Ele não vai ver a moeda cair em linha reta, ele vai ver a moeda fazendo uma parábola. Tá? Então, não está correta essa questão, porque ele não me deixou claro quem que é meu referencial. Tá? Se estivermos, mas ele diz, professor, se estivermos dentro do ônibus e deixarmos o objeto cair, esse fará uma trajetória retilínea reta em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta. Claro que o movimento do ônibus afeta. Tá? Vai depender do referencial, e ele não deixou claro quem é o referencial. Vamos para a letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Tá? Isso é verdade. Tá? E não é só o cinto de segurança, gente. É a cabeceira que tem atrás do assento do motorista, do carona, também é um acessório de segurança. O cinto de segurança quando a gente anda para frente, tá? E a cabeceira do banco é quando a gente acaba sendo acertado por alguém atrás ou bate, porque você tem um efeito de chicote, você vai para frente, mas você acaba voltando para trás. Quando você volta para trás, se você não tivesse aquele encosto ali, você poderia quebrar a espinha por causa que ia voltar. A resposta B estaria correta. Agora eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte aqui, ó. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que na ocorrência de uma frenagem sejamos arremessados para fora do carro. Beleza. Em virtude do quê? Da tendência a permanecermos em movimento. Não está errado isso aqui. Mas na verdade a gente é arremessado para fora por causa que? Da conservação da quantidade de movimento. Tá? Então tem muitos livros que dizem, por causa da tua inércia. Não é da tua inércia, por causa da tua quantidade de movimento. Legal? Tá? A C, quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar dele. Não, mais difícil, né?
O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado? Não, depende do referencial adotado. Tá? Vocês estão vendo assim que quando a gente consegue construir o conceito, fica fácil responder as perguntas? Fica mais fácil responder. Vamos para a terceira. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros. No caso de acidentes, fisicamente a função do cinto está relacionada ao quê? A primeira lei de Newton, né? Assim não dá para errar. Tá? Vocês cuidem aí que isso aí pode estar relacionado também à conservação da quantidade de movimento. Essas duas coisas. Vamos para frente. Julgue as afirmações abaixo. Se um corpo, sob a ação de várias forças, está em equilíbrio, esse corpo só pode estar em repouso. Falsa. Ele pode estar em repouso, ou então, tem que aparecer na frase, em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando nele. Essa aí, professor. Então assim, será que é essa? Então assim, tem tudo para ser essa, o movimento retilíneo ou repouso, que tem que estar os dois quando não existe nenhuma força. Não, pode existir várias forças atuando no corpo. Só que essas forças têm que estar em equilíbrio. Tá? Então essa é uma pegadinha. A C, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, esse corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme em qualquer direção. É em qualquer direção? Não. Direção retilínea, linha reta. Um objeto sob a ação de várias forças está em equilíbrio, ou seja, as forças são zero. Isso significa que eles podem estar em repouso ou em movimento retilíneo. Essa seria a questão. Então eu quero chamar a atenção para vocês. Tu imagina, tu fazendo vestibular, o Enem para medicina, para odonto, e você não passa por causa dessa questão? Perturbador, né? Então eu quero frisar bem para vocês, vou perder um tempinho aqui, A D e a B, qual é a diferença? Aqui, gente, não existe nenhuma força atuando nele. Aqui que está o erro, tá? Eu não posso afirmar que eu vou andar em repouso ou como não existe nenhuma força atuando nele. O correto é dizer que a soma de todas as forças é nula, ou o corpo está em equilíbrio, tá? Essa é a diferença da D e da B. Vamos para a última aqui. Eu não gosto dessas questões porque eu não concordo muito, mas vamos lá. A tendência que um corpo apresenta em manter seu estado de movimento retilíneo ou repouso é conhecida como inércia. Eu não concordo muito, tá? Mas as questões de vestibular, eles querem isso aí. Mas, professor, qual seria a tua visão disso aí? A tendência de um corpo manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo é a conservação da quantidade de movimento. Tá? Mas a inércia não tem influência? Mas o que é inércia lá? A gente viu, inércia é propriedade de resistência. Tá? É a massa. Tá? Quanto maior a massa, mais dificuldade eu vou ter em movimentar ou frear. E quanto menor a massa, mais facilidade eu vou ter de acelerar ou de frear. Agora, manter seu estado de movimento, a inércia, tá? Isso é complexo. Mas, enfim, tá aí as questões. Aí meu WhatsApp, qualquer dúvida. Tá? Vou postar junto uns exercícios para vocês fazerem, não vale nota, só para vocês testar. Vou reduzir o número de avaliações, eu vou dar 3 aulas para fazer avaliação. Beleza?
que fica mais fácil para vocês. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Eu vou estar postando semana que vem como que vai ser a recuperação, tá? Lá no Classroom, beleza? Tchau, um beijo no coração.